Fevereiro de 1979. Continuamos nos Estados Unidos para esta nossa imersão na atualidade das arcades, através da Playmeter. Exato. E estas edições refletem mesmo bem o ambiente da época, não é? Uma mistura de entusiasmo, mas também muita preocupação. Sem dúvida. Entusiasmo com as novidades, claro, mas preocupações com custos, concorrência, uma indústria em plena transformação. Vamos lá ver o que estas páginas nos contam. Olha, é um momento mesmo de viragem. A tecnologia solid state, a eletrónica a impor-se, e isso trazia otimismo, sim, mas também muita incerteza. As revistas apanham bem isso. Sim, e começamos logo por aí, pelas preocupações dos operadores. Encontramos uma coluna muito direta, de um operador, Thomas J. Popular. Ah, sim, o Poplar. Ele estava claramente frustrado. Frustrado porquê, exatamente? Bem, ele achava que a revista, e se calhar a indústria toda, só ligava aos operadores de rota tradicionais. Aqueles que tinham máquinas espalhadas por cafés, por bares. E esqueciam os outros. Esqueciam, ou pelo menos não davam a devida atenção, aos novos operadores. Os que estavam a abrir grandes salões de jogos, as arcades, nos centros comerciais regionais. As necessidades eram outras. Que tipo de necessidades diferentes, como? Ele falava, por exemplo, de design de interiores, algo que um operador de rota não se preocupava tanto. Negociação de rendas, mas com gestores de centros comerciais, que é diferente. Claro. E gestão de pessoal, imagino, equipas maiores? Precisamente, era uma operação muito mais tipo retalho. Exigia outras competências. E o Poplar sentia que eram metidos no mesmo saco, quase. Ele usa a palavra maltratados pelos distribuidores e fabricantes que não percebiam esta nova realidade. Quer dizer, já não bastava perceber de máquinas, de reparar avarias. Não. Era preciso ter uma visão mais empresarial, gestão financeira, marketing, controle de custos a sério. O Poplar pedia mesmo que as convenções de indústria começassem a falar disso. Gestão de loja, controle de caixa, como analisar custos percentuais. Perceba a frustração. Era um negócio a ficar mais complexo. E ele até dizia que esta nova procura dos operadores de centros comerciais estava a inflacionar os preços das máquinas. Criava-se um mercado vendedor. Faz sentido. E a indústria? Estava a acordar para isto? Para estas novas exigências financeiras? Começava a acordar, sim. Vemos, por exemplo, a notícia de um seminário organizado pela AMOA, a Associação de Operadores, com a Universidade de Notre Dame. Interessante. Focado em quê? E exatamente nisto. Estratégias de custo, finanças. Tinham lá académicos a falar de controle de despesas, análise de volume. Claramente, a gestão estava a tornar-se um tema quente. E ainda na área financeira, outro artigo que salta à vista é sobre depreciação. Sim, do Charles Sir Ross. Muito pertinente. O que é que ele defendia, basicamente? Ele argumentava que o método normal de depreciar as máquinas, tirar um valor fixo todos os anos, o método linear, não funcionava bem para jogos de diversão. Porquê? Porque o valor real da máquina no mercado e a receita que elas geram caem muito mais depressa no início. A obsolescência é rápida. O método linear não reflete isso. Ok. E qual era a alternativa que ele propunha? Ele defendia os métodos de depreciação acelerada, ou seja, contabilizar uma despesa maior nos primeiros anos. E a vantagem disso era? Principalmente fiscal. Atenção, não é pagar menos impostos no total, é adiar o pagamento de uma parte. Adiar? Como assim? Adiar impostos? É o conceito do valor temporal do dinheiro. Ao adiares o pagamento, ficas com mais dinheiro na mão, mais liquidez. Nos primeiros anos, exatamente quando a máquina está a render mais e precisas de reinvestir. Estou a perceber. O Ross até faz uma analogia engraçada. Diz que é como um empréstimo sem juros do governo, que depois vais pagando nos anos seguintes, quando a despesa de depreciação que abates ao lucro é menor. No fundo, alinhas melhor os impostos com as receitas que a máquina gera ao longo do tempo. Muito inteligente. Estratégia pura de gestão de tesouraria. Exatamente. Essencial numa indústria onde o equipamento fica obsoleto tão depressa. E essa rapidez estava ligada, claro, à grande mudança tecnológica. Pois estava. A famosa passagem para o Solid State. E olha que engraçado, a figura em destaque na revista, o Coin Man of the Month, é o Michael Stroll, presidente da Williams Electronics. Alguém que vinha precisamente dessa área. Uma escolha perfeita para aquele momento.
O Stroll tinha vindo da National Semiconductor, de tecnologia. Foi contratado pela Williams justamente para liderar essa transição para as máquinas eletrónicas. Ele tinha uma visão para além da tecnologia, não é? Falava da imagem da indústria. Sim, ele era um fã de pinball, pessoalmente. E preocupava-se com a imagem. Comparava a situação à evolução da imagem das motas, que passaram de algo associado a marginais para algo mais aceite. Ele queria promover uma imagem mais saudável da pinball. Mas essa transição para o solid state não foi um mar de rosas. Havia muitas queixas sobre a fiabilidade, certo? Essa era a grande dor de cabeça. Era a maior, sem dúvida. Tempo de paragem das máquinas, o chamado downtime, avarias constantes. Os operadores estavam exasperados. E o que dizia o Stroll sobre isso na entrevista? Assumia o problema? Assumia e tentava explicar. Comparava com o que aconteceu quando as caixas registadoras passaram de mecânicas para eletrónicas. Dizia que a falta de familiaridade dos técnicos com a nova tecnologia gerava pânico. Então o problema não era só a tecnologia ser menos fiável ao início, mas também a dificuldade em repará-la. Em grande parte, sim. As máquinas eletromecânicas, AEM, os operadores e os técnicos deles, muitas vezes conseguiam reparar ali mesmo, no local. Com as placas eletrónicas era diferente. Precisavas de equipamento especial ou tinhas de mandar a placa para o distribuidor. E isso, claro, aumentava o tempo de paragem. Pelo menos no início. Ok, e que soluções é que a Williams, pela voz do Stroll, prometia? Ele falava em melhorias nos testes de fábrica, no controle de qualidade, e estava otimista. Dizia que 1979 ia ser o ano em que a fiabilidade ia melhorar bastante, porque a indústria estava a ganhar experiência. A própria Williams só tinha mudado tudo para solid state há pouco mais de um ano. E as garantias? Havia problemas com isso também? Sim. Ele anunciou uma nova abordagem da Williams. Iam começar a compensar financeiramente os distribuidores pelo trabalho feito em garantia e fornecer incentive boards, platos extra, para facilitar trocas rápidas. Reconhecia que o operador estava agora mais dependente do distribuidor para as reparações. Era uma mudança na relação entre eles. Exatamente. E prometia ajustar o programa se fosse preciso. Era uma tentativa de acalmar os ânimos. Outra questão importante. O preço. Por que é que as pinball solid state não ficaram mais baratas? Como aconteceu com as calculadoras, por exemplo. Toda a gente esperava isso da eletrónica. Pois, essa era a pergunta de muitos operadores. A explicação do Stroll era pragmática. Dizia ele que a eletrónica era só uma parte do custo, talvez uns 30%. E o resto? O resto era a caixa de madeira, o vidro, o playfield pintado, os displays, a montagem. E tudo isso estava a inflacionar. Os custos de materiais e mão de obra estavam a subir. Ele chegou a dizer que, na verdade, o solid state até tinha ajudado a conter a subida dos preços, que se tivessem continuado só com IEM, teria sido pior. Uma perspectiva interessante. E para além da fiabilidade, que ele esperava melhorar, que outras vantagens é que o solid state trazia, ou prometia trazer? Bem, ele apontava várias coisas. Para o operador, por exemplo, sistemas de contabilidade muito melhores. A nova máquina da Williams, a Flash, até já calculava o tempo médio que cada jogador demorava por bola. Uau! Informação útil para ajustar a dificuldade, imagino. Sim, e também ferramentas de diagnóstico mais avançadas para ajudar a encontrar avarias. Para o jogador, havia promessas de memória entre jogos, guardar bónus, por exemplo. E o som. Falava-se muito em som melhorado, até máquinas falantes estavam em desenvolvimento. Máquinas falantes em 79? Era a promessa. E também a possibilidade de ajustar a dificuldade do jogo de forma mais flexível. Embora o Stroll avisasse para não se cair no erro de tornar os jogos demasiado complicados. Tinha de haver um equilíbrio. Falando em jogos e tendências, nota-se que o mercado estava a mexer muito. Uma das novidades eram as pinballs wide body, mais largas que o normal. Exato. A Williams entrou nesse mercado com a Pocarino. O Stroll admitiu na entrevista que foi uma reação. Não queriam ser apanhados desprevenidos outra vez, como tinha acontecido no início do solid state, quando a Bally se adiantou. Então viam as wide bodies como o futuro? Não necessariamente. A visão da Williams era que tinham o seu nicho, o seu espaço, mas que não iam dominar. Planeavam continuar a fazer os dois tamanhos. E o Stroll até previu que a Bally e a Gottlieb também lançariam as suas wide bodies ainda em 1979. E aquelas pinballs de cocktail, as que pareciam mesas de café. Havia mercado, sim, mas o Stroll parecia um bocado cético em relação aos modelos que já existiam. Deu a entender que a Williams podia vir a ter uma abordagem diferente, mais radical, se entrassem nesse segmento.
E a concorrência em geral? Havia espaço para novas empresas? Stroll achava difícil. Os três grandes, Williams, Bell e Gottlieb, dominavam por causa do volume de produção e, crucialmente, da rede de distribuição. Embora admitisse que boas ideias podiam sempre surgir de fabricantes mais pequenos. A distribuição era mesmo a chave. Ele até comenta que os territórios exclusivos eram ilegais por causa das leis antimonopólio. Sim, o modelo estava a mudar para distribuidores autorizados pela fábrica e o critério principal era a capacidade de dar apoio técnico aos operadores, essencial com as novas máquinas eletrónicas. Vemos o exemplo disso no Texas, não é? A Gottlieb a nomear mais distribuidores. Exatamente. Além da State Music, nomearam a Peterson Coin e a Altcoin. Sinal de que o mercado estava a crescer e era preciso mais cobertura, mais assistência. A própria Belly também estava a descentralizar as suas escolas de formação técnica, Chicago, Reno, Charlotte. Levar a formação para mais perto dos operadores. E que jogos é que estavam a marcar passo neste início de 79? Bem, a Williams estava forte. Lançou a Flash, com o tal sistema novo de contabilidade, e a Pocarino, a Widebody. O Roger Sharp, que fazia as críticas na revista, deu uma nota alta à Pocarino. Disse que tinha muita ação, era complexa. Lançaram também a Phoenix, a Disc Viver. A Gottlieb. Tinha a Solar Ride, tema curioso, uma cavaleira biónica. E a Belly? Lançou a Supersonic, tema do Concorde, com novos sons. E como disseste, a Belly também estava ocupada noutras frentes. Luz verde para demolir parte de um hotel em Atlantic City para o casino deles. É verdade. Diversificação. E a Stern Electronics? A Stern também estava ativa. Promoveu 4 diretores a vice-presidentes, lançou a Pinball Drácula, mas a notícia mais histórica, talvez, da Stern, foi terem juntado 2 lendas. O Harry Williams, fundador da Williams. O próprio. Sim. E o Sam Stern, que tinha estado na Williams e na Bally e era outra figura mítica. Juntaram-se para desenhar jogos para a Stern Electronics. Que dupla incrível! O inventor do tilt e o homem dos drop targets e dos flippers compridos a trabalharem juntos. Exatamente. O filho do Sam Stern, Gary, até comentou na revista como era vê-los colaborar. História pura da pinball. E a Atari, o gigante dos videojogos, o que fazia da pinball? A Atari anunciava uma coisa louca. A Pinball Hercules. Gigante. Ia usar uma bola de bilhar a sério e flippers e bumpers à escala. Estava prevista para a primavera. Uma bola de bilhar? Que ideia! Pois, ironicamente, na mesma revista, o Roger Sharp arrasa a EGG, a nota mais baixa, a versão eletromecânica da Hercules, que já tinha sido lançada por outra empresa, a Universal. Que coincidência! A Atari também estava a mudar a gestão, não estava? Sim, Ray Kassar tornou-se o novo CEO. O fundador, Nolan Bushnell, ia focar-se mais no desenvolvimento de jogos e noutros interesses. Era o fim de uma era na Atari. E vemos também máquinas de outros países. Uma espanhola, da Inder. Sim, a Cheops. O Sharp dizia que era uma cópia da Cleopatra da Gottlieb e deu-lhe uma nota medíocre. Surgiam também novos jogos de balcão, mais pequenos. Um blackjack da Forbes, um jogo de adivinhar números da Computer Kinetics. O mercado estava mesmo a diversificar-se. E internacionalmente, o Japão já dava sinais fortes, não é? Fascinivamente. Claramente. A revista resuma uma feira japonesa, a JAA Show. Os visitantes estrangeiros ficaram boquiabertos. Um francês chegou a dizer que o Japão era um monstro de inovação. Monstro de inovação. A tendência lá era muito eletrónica, claro. Os videojogos de mesa dominavam completamente e a qualidade geral era muito elogiada. Diziam que estava até melhor que a feira americana, a AMOA. Era preciso adaptar os jogos americanos para o mercado japonês. O Japão estava a chegar em força. Impressionante. Mas voltando aos Estados Unidos, havia outras dores de cabeça para a indústria, para além da tecnologia e dos jogos em si? Havia. A questão dos direitos de autor das músicas nas jukeboxes continuava a dar que falar. Ah, sim. As licenças obrigatórias. Exato. A ASCAP, que é uma das entidades gestoras, processou mais uns quantos operadores que não tinham pago a licença. E a BMI, outra entidade, ameaçava fazer o mesmo. A mensagem era clara. Paguem a licença de 1979. A 78 já expirou. Havia até uma carta a sugerir um boicote às editoras.
Sim, mas a própria revista dizia que isso era pouco viável. Mas a maior preocupação vinda de fora da indústria era talvez o cinema. O filme Tilt, com a Brooke Shields? Esse mesmo. O Roger C. Sharp, que também escrevia sobre a indústria, estava muito preocupado, lançou um alerta na revista. Porquê? Qual era o problema com o filme? O problema era a imagem que passava. Associava a pinball a hustling, jogo a dinheiro, batota, e também a drogas, a sexo. Basicamente reforçava todos os estereótipos negativos que a indústria andava há anos a tentar combater. E isso podia prejudicar os esforços para legalizar as máquinas em mais sítios, imagino. Exatamente. O Sharp temia que fosse um balde de água fria na imagem saudável que se tentava construir. Ele apelava a que a indústria reagisse, fizesse anúncios a condenar o filme, organizasse torneios limpos. Mas ele parecia pouco otimista quanto a essa reação, não? Pois não. Ele achava mais provável que muitos operadores vissem ali uma oportunidade de negócio. Se calhar até iam pôr máquinas com o nome Tilt para aproveitar a publicidade do filme. O típico conflito entre a imagem a longo prazo e o lucro rápido. Hum. Mas, por outro lado, também havia tentativas de criar espaços diferentes, mais respeitáveis. A revista fala de uma arcade em Dallas, a Scores. Sim, destinada a um público adulto. Uma tentativa de sofisticação. Decoração mais chique, com neon, divisórias metálicas, luzes que reagiam ao som da discoteca ao lado. E regras diferentes? Sim, proibiam menores de 17 anos à noite se não estivessem acompanhados, usavam fichas, tokens, em vez de moedas, e até aceitavam cartões bancários. Era claramente um esforço para posicionar as arcades de outra forma, longe da imagem mais sórdida. Interessante. E, para terminar, assim em jeito de resumo, que outras pequenas notícias ou curiosidades encontramos nestas edições? Olha, o campeão de air hockey a defender o título. Operadores na Virgínia a discutir impostos locais. O surgimento de contas à ordem que pagavam juros. Mudanças em associações de operadores. Dicas fiscais sobre baixas médicas. E coisas técnicas também? Sim, uma discussão sobre a segurança de fazer modificações em componentes da Williams. E um artigo muito prático sobre como adicionar cor a jogos de vídeo antigos a preto e branco, A sério? Como? com métodos caseiros. Fita adesiva colorida transparente colada no ecrã. Tinta spray transparente colorida. Folhas de acetato coloridas. Mostra bem a necessidade de manter os jogos mais velhos a render, a parecerem mais modernos. Engenho puro. Bem, que viagem intensa este fevereiro de 1979. Fica mesmo a ideia de uma indústria a fervilhar. Um misto constante, entusiasmo com a tecnologia nova, o solid state, as white bodies, as promessas do som, mas ao mesmo tempo tanta ansiedade. Muita ansiedade, sim. Custos a subir, a fiabilidade das máquinas novas, que era uma dor de cabeça, as reparações mais complicadas, a concorrência dos novos modelos de negócio nos centros comerciais e sempre as velhas sombras da imagem pública, como o caso do filme Tilt. É mesmo a fotografia de um setor em plena transformação, a tentar adaptar-se. Novas tecnologias, novas exigências de gestão, quase de retalho, novos públicos-alvos, como os adultos, a influência internacional a crescer. Vêem-se aqui as sementes de tanta coisa que veio depois. Sem dúvida. Jogos mais complexos, a estratégia financeira a tornar-se crucial, o Japão a afirmar-se como potência. Está tudo aqui, em embrião. E deixa-nos a pensar, se em fevereiro de 79 o cenário já era este, com esta velocidade de mudança, estas pressões todas, que desafios completamente novos, que inovações é que estes mesmos operadores estariam a enfrentar dali a apenas 2 anos? Talvez ligados àquela explosão dos videojogos que estas páginas só deixam antever muito timidamente, mas que estava mesmo ao virar da esquina para mudar tudo outra vez. É uma ótima questão para ficarmos a refletir. A roda não parava de girar. Fica essa reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.